Você já parou para pensar por que muitas vezes seguimos exemplos de sucesso sem perceber que eles representam apenas uma parte da realidade? Pois é, isso acontece por causa de algo chamado viés de sobrevivência. Hoje vamos explorar juntos esse conceito fascinante e descobrir como ele molda nossas escolhas, muitas vezes sem que a gente perceba. Imagine a cena. Você está lendo sobre um grupo de pessoas que ficaram milionárias investindo em criptomoedas. De repente, surge aquele pensamento: se eles conseguiram, eu também posso. Mas espere. Existe um detalhe que normalmente não aparece. Milhares de outras pessoas tentaram o mesmo caminho e perderam dinheiro. Só que essas histórias quase nunca são contadas, e é exatamente aí que entra o viés de sobrevivência. O viés de sobrevivência é basicamente uma falha no nosso raciocínio. Ele acontece quando olhamos apenas para os casos que tiveram sucesso, que permaneceram visíveis, e ignoramos os que fracassaram ou desapareceram no processo. O resultado? Uma percepção distorcida da realidade. Passamos a acreditar que o sucesso é mais comum, mais fácil e mais garantido do que realmente é. Esse viés está presente em várias áreas da vida: negócios, ciência, esportes, saúde e até em decisões pessoais. É como se tivéssemos um ponto cego mental que nos faz valorizar resultados positivos enquanto esquecemos silenciosamente das falhas. Um exemplo clássico vem da Segunda Guerra Mundial. Os engenheiros analisavam os aviões que voltavam das missões para decidir onde reforçar a blindagem. Inicialmente, a ideia parecia simples: reforçar onde havia mais buracos de bala. Mas o estatístico Abraham Wald percebeu algo surpreendente. Os aviões que retornavam com furos já eram os que sobreviveram. Os que não voltavam provavelmente tinham sido atingidos em pontos críticos, motor, cabine ou tanque de combustível, e por isso nunca puderam ser analisados. Se reforçassem, apenas as áreas danificadas visíveis ignorariam os pontos realmente perigosos. Esse insight salvou muitas vidas e é a definição perfeita do viés de sobrevivência. Observar apenas os sobreviventes pode levar a conclusões erradas. Mas afinal, por que caímos nesse viés? A resposta está no funcionamento do nosso próprio cérebro, que possui algumas armadilhas naturais. Tendemos a confiar no que é mais visível e fácil de lembrar, e por isso damos mais peso às informações que chegam até nós de maneira imediata. Também somos naturalmente atraídos por histórias inspiradoras, principalmente as de vitória, porque elas despertam emoções positivas e nos enchem de esperança. Além disso, lidar com derrotas, sejam nossas ou dos outros, nunca é confortável, e por isso o fracasso costuma ser ignorado ou deixado de lado. E para completar, nossa mente busca sempre economizar energia. É mais simples analisar alguns poucos exemplos de sucesso do que considerar a imensidão de fracassos que não aparecem. Esses fatores combinados criam uma verdadeira ilusão coletiva, moldando nossas percepções sem que sequer percebamos. Ignorar o viés de sobrevivência pode nos levar a tomar decisões muito ruins. No mundo dos negócios, por exemplo, é comum investir em projetos apenas porque alguém deu certo, sem perceber que atrás de cada história de sucesso existem dezenas, às vezes centenas de fracassos que não chegaram até nós. Na área da Bionetics, saúde, isso também acontece quando acreditamos em dietas milagrosas ou tratamentos revolucionários apenas porque ouvimos alguns relatos positivos, esquecendo que para a maioria das pessoas os resultados não foram os mesmos. Esse viés aparece quando escolhemos caminhos inspirados em exceções, acreditando que se funcionou para um caso famoso, funcionará para todos, quando na verdade a realidade é bem mais dura. Mas afinal, como podemos evitar cair nessa armadilha? Tudo começa com consciência. Quando você entende que o viés de sobrevivência existe, já dá um passo enorme para não se deixar enganar por ele. O primeiro movimento é sempre buscar o quadro completo. Se você ouvir uma história de sucesso, pergunte: e quantos não conseguiram? Essa simples pergunta já muda a forma de enxergar a realidade. Não se contente apenas com exemplos isolados, sempre busque procurar dados, estatísticas e informações mais amplas. Outro ponto importante é desenvolver um olhar crítico diante de narrativas. Não se trata de ser cético demais ou de nunca acreditar nas pessoas, mas de lembrar que toda história tem um lado oculto e que muitas vezes o que não aparece é tão ou mais importante do que aquilo que é mostrado. Também é válido refletir sobre nossas próprias escolhas. Quando for tomar uma decisão grande, seja em investimentos, carreira, saúde ou projetos pessoais, tente olhar não só para quem venceu, mas também para quem fracassou. Pergunte-se: o que fez essas pessoas não chegarem lá? O que eu posso aprender com os erros que não são contados?
No fim, evitar esse viés não é sobre eliminar riscos, porque eles sempre vão existir. É sobre enxergar com mais clareza, com mais lucidez, entendendo que o sucesso é exceção e não regra. E que as melhores decisões não são baseadas em histórias bonitas, mas em uma visão realista e completa da situação. Quando conseguimos fazer isso, nos tornamos mais preparados para a vida. Passamos a agir menos por impulso, mais por consciência. Menos pelo brilho das exceções e mais pela solidez da realidade. E essa diferença no longo prazo pode mudar completamente o rumo das nossas escolhas.